Belemitas Podcast. Belemitas Podcast. Um espaço para conhecer Deus. Olá pessoal, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast, ao segundo episódio da nossa série sobre a Reforma Protestante. Nesse mês de outubro, nós estamos fazendo uma série muito especial, falando sobre os principais pontos da Reforma Protestante. Nós estamos no segundo episódio, já que aí, no dia 31 de outubro, a gente tem o aniversário da Reforma, que foi liderada por Martinho Lutero lá em 1517. No primeiro episódio, nós recebemos aqui o pastor Sérgio Moreira, professor da FAESP, que conversou com a gente sobre as principais razões que levavam à necessidade de uma reforma. E hoje nós estamos aqui nesse segundo episódio para avançar, para aprofundar os nossos estudos e vamos conversar sobre pré-reformadores e sobre a Reforma Protestante. Então eu estou bem animado para esse episódio, tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Antes de apresentar quem está aqui comigo e começar a nossa conversa, eu quero dar as boas-vindas para você que está nos conhecendo pela primeira vez. Eu sou o Wellington Matheus e quero te convidar também a seguir o Belemitas nas redes sociais. Você nos encontra como @Grupo Belemitas e o nosso site, que é o belemitas.com. Lembrando também que o podcast chega até você através da rádio RBC. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 22 horas, no @Rede Rádio RBC, nas redes sociais, e o site rbcbelém.com.br. Muito bem, então para o episódio de hoje, para guiar aqui a conversa junto comigo, eu estou com a Aline Dantas, do Belemitas. Aline, paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor, Matheus, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Ozian, é um prazer tê-lo aqui conosco. E vamos lá, né, falar sobre um assunto tão interessante. Tenho certeza que vai ser um episódio muito bacana. Isso aí, muito bem. Então o nosso convidado especial de hoje, nós estamos fazendo essa série em parceria com a FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo. Estamos recebendo aqui professores e mestres que estão realmente nos ensinando muito. E hoje a gente está recebendo o pastor Ozian Gomes. E antes de passar a palavra para ele, só queria trazer um rápido currículo do pastor. Ele é auxiliar e líder da juventude na Assembleia de Deus, lá no Templo Central, em Fortaleza. É diretor do Seminário Teológico das Assembleias de Deus no Ceará, graduado em Teologia pelo IBAD e UMESP, possui também especialização em Educação e Docência do Ensino Superior pela UGF, é mestre em Ciências da Religião pela UMESP e doutorando em Sociologia pela UFC. Pastor Ozian, um prazer muito grande recebê-lo aqui neste episódio. Seja muito bem-vindo ao Belemitas Podcast. Prazer, Wellington. Muito bom estar com vocês. Agradeço muito o convite. Prazer também falar com a irmã Aline. É um tema muito legal, assim, fiquei muito feliz com o convite que recebi do irmão Léo, pastor Elias Torralbo. Foi assim um contato de duas pessoas e eu agradeço o convite. Vai ser muito bom falar sobre isso. É um tema que eu particularmente gosto muito, é muito oportuno falar sobre isso agora em outubro e eu quero agradecer esse convite, tá bom? Isso aí, muito bom, amém. Tenho certeza também que vai ser ótimo. Eu já quero começar a nossa conversa. Então, para os nossos pessoal que está nos acompanhando aqui, que já conhece bem a reforma, ou aqueles que estão começando agora, né, a se interar com o assunto a partir desse podcast, vamos falar sobre os pré-reformadores. Então, quando a gente fala em pré-reformadores, qual que era o objetivo deles, né? O que buscavam os pré-reformadores? Os pré-reformadores eram homens que cultivavam uma intensa insatisfação com o momento que a igreja vivia, né, especialmente no contexto da Idade Média. A gente normalmente destaca o nome de alguns desses pré-reformadores, mas a verdade é que já haviam alguns movimentos de insatisfação que se traduziam em iniciativas concretas, né? Já tinha grupos, já desde o final do século XII, como os cátaros, os valdenses, e aí depois a gente tem os místicos, né, os concílios reformadores. Eram todos movimentos que protestavam contra a situação da igreja, né, o enriquecimento papal, a vida de luxo que eles viviam,
os abusos em relação à condição moral das lideranças eclesiásticas da Igreja Católica daquele momento, por conta, por exemplo, do celibato. Muitos líderes casavam de maneira totalmente clandestina e tinham filhos, e outros viviam mesmo uma vida de promiscuidade, de imoralidade. Tudo isso percebido aos olhos de todos, né? Há uma total exploração das pessoas, especialmente por conta da venda das indulgências, que vai ser um tema muito forte na reforma. Então, os pré-reformadores, eles basicamente já levantavam as mesmas bandeiras que os reformadores. A grande questão é que as condições sociais e políticas eram muito favoráveis para a Igreja Católica naquele momento silenciar eles, e conseguiu silenciá-los. Apenas um deles não foi sentenciado assim, em vida, morreu de morte natural, mas 2 deles, a gente vai falar mais, foram literalmente sentenciados como hereges, tiveram mortes terríveis, porque naquele momento as condições políticas ainda favoreciam a Igreja Católica exercer aquele tipo de intervenção, aquele tipo de punição, algo que vai mudando gradativamente, e a gente vai perceber que já no contexto da reforma no século XVI, a Igreja Católica já não tem mais as mesmas condições para exercer controle sobre as dissidências e sobre todas aquelas vozes de insatisfação que cresciam cada vez mais. Certo. Pastor, e essa época, né, ali mais ou menos entre os séculos 13 e 14, foi já um período de transição na própria história, né? Transformação em diversas áreas por causa das guerras, pragas, as crises econômicas, e aí então surgiram os pré-reformadores dentro de alguns movimentos, né, que o senhor até citou alguns deles. O senhor poderia destacar para a gente algum desses movimentos, falar um pouquinho mais sobre esses movimentos pré-reformadores? Porque, assim, eu entendo que eles tenham sido o início do pensamento reformador lá na frente, né, que culminou com a reforma protestante. Então, se o senhor puder falar um pouquinho mais para a gente sobre aqueles que o senhor achar mais importante, quiser destacar algum. Tá. De fato, assim, era um momento de muita efervescência política e social naquele tempo, né? A constituição dos chamados Estados-nação, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas eu destacaria 2 movimentos, assim, um movimento interno, já mais endógeno, né? A própria Igreja Católica, pelo menos uma parte da sua liderança, tentando reagir a tudo aqueles desvios e quem sabe, processar uma reforma, uma mudança interna, que foram os concílios reformadores, né? Em 1409 teve em Pisa, e em 1414, né? Em Constância. Esses 2 concílios foram tentativas da própria cúpula, ou pelo menos de alguns líderes da Igreja Católica, de internamente alterar o modelo que a Igreja estava se estabelecendo, especialmente toda aquela pompa de muita riqueza, de muita exploração. E esses concílios, eles não se mostraram exitosos, porque, é claro, o papado, né, uma instituição muito poderosa naquele momento, inibiu tudo aquilo que se idealizou com esses concílios. E aí eu destacaria também os místicos, né, que foram movimentos desse período que você cita, e que eram, na verdade, pessoas buscando uma experiência e um contato direto com Deus, né, um ato já de mais independência dessa interferência do sacerdote. E foi muito importante esse movimento místico, assim, inclusive muito rico teologicamente. A gente tem grandes obras, grandes clássicos que foram produzidos nesse tempo. Eles começaram a plantar essa semente do sacerdócio individual do crente, de que você pode se relacionar com Deus sem a mediação da instituição, sem a mediação do sacerdote, essa busca por uma experiência pessoal que não é tutelada, né, pela instituição. Os místicos foram muito importantes nisso, assim, nesse enfrentamento de um certo monopólio da relação com o sagrado
que a Igreja Católica exercia. E aí, de certo modo, eles vão exercer grande influência sobre os pré-reformadores mais conhecidos, né? O Savonarola, o John Hus e o Wycliffe. Esses três vão ser muito influenciados pelos movimentos místicos da Idade Média. Legal, perfeito. E pastor, o senhor comentou, né, sobre alguns nomes aí dos pré-reformadores. Então, se pudesse citar para a gente, né, quem são os personagens que se destacam, qual foi o trabalho deles, a importância daquilo que eles exerceram também nesse período de pré-reforma, né? Exatamente. Os três mais conhecidos exatamente John Wycliffe, o John Hus e o Savonarola. Um inglês, um alemão e um italiano, né? O John Wycliffe, ele tem uma ascensão muito rápida no seu contexto, e ele era um grande intelectual, e ele começa a combater os desmandos da igreja, né? Ele dizia que a igreja exigia do governo temporal um comportamento sem pecado, algo que ela própria não vivia. Ele tinha muito esse discurso da incoerência da igreja, de exigir coisas que ela não era exemplo, né? Ele criticava muito o papado, e para ele, assim, o papado bíblico deveria constituir, assim, numa vida de pobreza, de humildade, dedicada à igreja. E aí ele vai ter, né, assim, a possibilidade de ter uma morte natural. Ele morre em 1384, acho que se a memória não engana, e ele morre, só que após a morte dele, o concílio de Constança condena suas ideias, e seus restos mortais, inclusive, são exumados, queimados, né? Suas cinzas jogadas no rio, na tentativa de que nada dele restasse. Havia uma crueldade muito grande em relação a pessoas que tentassem, assim, contestar, né? Aí depois tem o John Hus, que é um filho de pais camponeses, nascido lá no sul da Boêmia, né? Ele produz um movimento muito vigoroso de reforma. É um teólogo, né? Um grande teólogo naquele momento, e ele, através dos escritos de Wycliffe, ele adota as ideias de Wycliffe e começa a pregar na Capela de Belém, próximo lá da universidade onde ele ensinava. Ele era um grande intelectual do seu tempo. Então ele começou a, assim, contestar através, inclusive, das artes. Ele teve a ideia de colocar, por exemplo, nas paredes, né, acerca do papado, uma pintura em que o Papa a cavalo e Jesus Cristo a pé, descalço, né, para mostrar, assim, a discrepância que havia do modelo de Jesus e do modelo papal. Ele foi convocado pelo imperador para uma audiência, né, e ele foi condenado no Concílio de Constança. Ele foi queimado, teve, assim, uma morte terrível por conta das suas ideias. Acredita-se que ele, quando ele estava perto de morrer, já certo da sentença, ele falava, né, vocês irão queimar um ganso, né, o nome dele significava isso, mas vem após mim um cisne que vocês não poderão silenciar. Assim, ele meio que profeticamente falou do Lutero que vinha logo mais. Aí tem o Savonarola, que era um monge, né, dominicano, e um grande pregador, começou a atacar naquele momento com as suas mensagens poderosas, né, da vida de luxo, de avareza, que não eram condizentes à fé cristã. Atacava também nas suas mensagens as riquezas da igreja, a incoerência das lideranças da igreja. Ele também foi condenado, e ele foi enforcado, depois queimado. Então foram os três grandes pré-reformadores, e que semearam aí a semente que parecia ter se perdido, mas ela vai renascer de maneira poderosa no século XVI. Legal, muito bom. Eu acho bem interessante, né, essa história do John Hus, né, que o senhor comentou, realmente bem marcante, né, o que ele diz, e tem muito a ver agora, então, para a gente começar a falar sobre a reforma em si. Nós vimos, né, que outros movimentos tentaram, com o mesmo objetivo, causar ali uma grande reforma na igreja, apontar os erros e tudo mais. Só que, na sua opinião, pastor, o que realmente levou
que uma reforma protestante acontecesse somente no século ali 16, né? Por que isso não aconteceu antes? Quais foram os fatores humanos que não permitiram, mas que permitiu que Martinho Lutero liderasse uma grande reforma? Aquele momento se processava grandes mudanças e que havia uma ideia de contestação, de questionamento que estava presente já desde o final do século XII, né, através desses movimentos que eu falei, começando com os cátaros, os valdenses, mas a Igreja Católica estava muito fortalecida ainda naquele momento. O poder papal era hegemônico, né, existia um grande controle sobre os governantes políticos, mas à medida que assim, a gente vai vivenciando uma alteração nas condições políticas daquele tempo, você tinha um Estado, né, num modelo universal que favorecia essa concepção de um líder que comanda, né, todos os governos. Então a gente vai saindo desse modelo para um modelo da nação-Estado, né, que aí você tem um poder central, você tem a partir dali governos fortes, uma busca, né, pela autonomia, pela independência dessas nações-estados. E aí você vai vendo as condições se criando para uma resistência mais consistente às investidas do catolicismo. Isso vai ser muito presente em Lutero, por exemplo, né? Toda a proteção que o Estado permite, né? Que Lutero não seja exposto a uma sentença e a uma morte, né? A um martírio naquele momento. Mas tem também mudanças econômicas acontecendo. Por exemplo, você tem na Idade Média uma economia muito apoiada na agricultura, né? Muito apoiada na agricultura e que valoriza a terra. E aí você vai tendo uma mudança agora de uma era do comércio, né? Em que você vai tendo uma economia que prevalece o interesse no lucro, né? Uma nova classe média mercantil, ela vai surgindo e ela vai tomando frente à nobreza feudal que era caracterizada, né, nesse período da hegemonia do catolicismo na Idade Média. E essa nova classe média, né, essa classe média que visava o lucro, ela não interessava mais o envio de suas riquezas à igreja. Então você já tinha um conflito de interesse entre aquilo que a igreja queria, que era se enriquecer cada vez mais. Ela ganhava muitas riquezas, principalmente com terras, com as vendas de indulgência, mas você vai tendo uma nova consciência de lucros em que cada vez mais vai resistir à ideia de enviar dinheiro para a Igreja Católica, de manter toda aquela estrutura. Isso vai ser muito importante, esses interesses econômicos. E aí você tem um terceiro via, que são os interesses intelectuais, né? Aliás, uma mudança intelectual se processando, especialmente com a Renascença, né? Que é um movimento cultural muito importante na história da humanidade e que vai ter uma grande influência na reforma, né? Com o humanismo, o interesse pela volta às fontes. Então, assim, os grandes intelectuais começaram a estudar os originais da Bíblia, que até aquele momento era restrito, né? Tinha certos interditos para os leigos, e a busca de conhecer os originais foi expondo todas as incoerências dos ensinos da Igreja Católica naquele momento. Você tem um recrudescimento do espírito crítico, como era próprio do renascentismo, que vai gerando uma adesão cada vez maior, que vai se tornar uma espécie de cinturão protetor das vozes dos reformadores, né, das ideias dos reformadores a partir do século XVI. Mas aí, por último, uma mudança religiosa muito importante, porque cada vez mais líderes e pessoas influentes, formadores de opiniões, intelectuais de grande prestígio naquele tempo, eles começam a aderir, né, a um individualismo assim, emergindo naquele momento, que vai cada vez mais rejeitando a ideia de uma religião tutelada. Então, esse conjunto de condições, é claro que isso não esgota, mas esse conjunto de condições favorecem muito para que a reforma protestante acontecesse e os reformadores fossem mantidos vivos, para que suas ideias ganhassem corpo, ganhassem uma adesão coletiva mais consistente, diferente dos seus antecessores que morreram precocemente, e a Igreja Católica tratou de apagar a sua memória, de apagar tudo que eles tinham produzido naquele tempo. Muito interessante, né, pastor? Porque aí a gente vê que historicamente, né, e socialmente, economicamente,
o campo estava preparado para o surgimento dos reformadores. A gente até viu, né, no podcast da semana passada, sobre esse contexto, né, em que ocorreu a reforma. E aí, o que eu fico pensando, assim, e eu fui muito impactada, né, com a história de Lutero, quando eu estudei mais a fundo, durante a faculdade de teologia, e eu fiquei pensando, né, que o contexto socioeconômico, cultural, religioso estava preparado, e Lutero, na sua vida pessoal, não só intelectual, com seus estudos, mas também pessoal, teve algumas experiências que culminaram na Reforma Protestante. E aí eu queria te fazer essa pergunta, queria que você compartilhasse com a gente como a vida e a trajetória de Lutero culminaram, então, na Reforma Protestante. Martinho Lutero, que é o grande reformador, né, o grande nome da Reforma Protestante, ele tem uma experiência pessoal muito, muito interessante, que vai ter uma relação muito, muito forte com toda a disposição que ele tem de lutar pela reforma, né, por uma mudança na igreja. Ele é filho tem uma origem camponesa, né, filho de um mineiro saxão. O pai dele muito, muito duro, muito severo com ele, e tinha a idealização de que ele se tornasse um advogado. E acontece um fato curioso. Lutero, certa vez, voltando para casa de viagem, ele sofre uma grande tempestade, ele foi atingido por um raio, foi atirado no chão, e ele, tendo ali uma experiência de quase morte, ele faz não é um voto, né? Ele faz uma promessa, né? É o jeito católico daquele momento, né? A Santa Ana, que é a santa dos mineiros, e nessa promessa ele assegura que, se ele fosse salvo, ele se tornaria um monge. Então ele vai ser salvo, é claro, vai escapar daquele acidente, e ele vai se tornar um monge. Só que ele vai se tornar um monge agostiniano. Era uma ordem de monges que tinha uma postura religiosa muito, muito severa, muito rigorosa. Então, assim, Lutero, desde muito cedo, a partir do momento em que ele adere à ordem dos monges agostinianos, ele vai ter experiências místicas muito, muito severas em relação à sensação de pecaminosidade. Ele carrega consigo uma culpa latente de que ele está em dívida, e você tem relatos, né, de autoflagelo, ele tentando se livrar daquela sensação de culpa, daquela sensação de que as disciplinas espirituais que ele praticava, né, como jejum, oração, não era suficiente. Os filmes dele, as cinebiografias, retratam bem isso, mas aí ele tem uma experiência muito marcante quando ele estuda o livro de Romanos, e ele tem literalmente assim uma experiência com Deus, no texto de Paulo, né? O justo viverá pela fé, como se acendesse na mente dele, no coração dele, uma compreensão da graça, da salvação pela graça, e que ele não precisa se sentir culpado, não são seus feitos, né, suas disciplinas, não é o autoflagelo, está pago, a salvação é graciosamente oferecida por Cristo. Então, essa consciência, ela enche o coração de Lutero de confiança, e ele se transforma noutra pessoa a partir dessa experiência. E aí ele vai ser um homem que, movido agora por esta convicção da salvação pela graça, né, ele vai empreender agora uma grande mobilização de enfrentamento ao caminho papal, aos desmandos da cúpula católica, especialmente no seu contexto ali da Alemanha. E aí, para além dessa experiência do acidente, ele vai fazer uma visita, né? Ele vai fazer uma visita em Roma, e naquela experiência da visita, ele vê todo o luxo, né? Ele vê toda aquela pompa das lideranças católicas, e aquilo choca muito ele, né? Por toda a sua experiência religiosa, e por tudo agora que ele acreditava. E aí ele se propõe a enfrentar aquilo, a lutar
contra aquilo. Ele é um grande intelectual, ele consegue instrumentalizar toda essa capacidade que ele tem, né, de conhecer os originais da Bíblia, e ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, ele vai fazer um enfrentamento muito corajoso ao catolicismo na própria igreja que ele ministrava, Wittenberg. Ele vai promover literalmente movimentos, né, de uma espécie de coalizão de pensadores, de formadores de opinião que pudessem, junto com ele, mobilizar esse enfrentamento e fortalecer essa causa. Então, essas experiências dele tornou Lutero um homem muito destemido, um homem muito corajoso, muito valente. É muito bonito, né? Porque a gente vê que não são só as experiências intelectuais e de estudo que ele teve ao longo da vida, né? E o contato com os influenciadores, né? Os teólogos que o influenciaram, mas foi uma convicção de uma experiência dele com Deus, né? Que fez com que ele fosse impulsionado e não desistisse do seu objetivo, né? De levar adiante a reforma protestante. Então, o que eu vejo, assim, e não sei o que o senhor acha, se o senhor concorda, que Deus, a gente falou que Deus preparou, né, o contexto econômico, cultural, social e religioso, e na vida de Lutero a gente vê também essa preparação de uma forma integral, né, não só a parte intelectual e social, mas a parte espiritual, né? Então, é diferente quando você tem uma experiência pessoal como ele teve, e ele que buscava tanto a salvação, que ansiava tanto pela salvação, que chegava a se autoflagelar, ter esse impacto, né, da palavra de Deus, e querer mostrar para todo mundo que não precisava de tudo aquilo, né, que a graça era suficiente. Então, isso é muito bonito na história de Lutero e nos ensina muito, né? Sem dúvida. É muito legal isso que você fala, porque a gente não pode ignorar essa experiência espiritual de Lutero. Ela é determinante para as convicções que serão assim, evidentes, né, no combate que ele tem. Por exemplo, o Papa Leão X, né, quando decide terminar a Basílica de São Pedro, manda um pregador, e assim, aquele enfrentamento de Lutero, aquela venda de indulgência, já era assim, não eram apenas convicções intelectuais, mas era uma profunda consciência assim, da graça, da salvação oferecida pelo sacrifício de Jesus. Ele havia experimentado isso assim, na sua libertação interior, quando ele sai daquele estado de culpa, né, de medo, que era aterrorizante para ele. Ele descobre uma liberdade em Deus que faz ele achar que as pessoas precisavam conhecer também essa liberdade. A venda de indulgência é algo que horrorizava Lutero. Assim, ele é muito presente nos escritos de Lutero e no papel de Lutero de enfrentar aquela situação, aqueles desmandos, assim, um enfrentamento particular a essa ideia da salvação que é mediada, da salvação que é comprada, dessa relação com Deus que é monopolizada por um grupo de pessoas com um idioma que nem todos entendem. Então ele vai fazer da sua experiência pessoal com Deus uma causa, uma missão, uma razão de vida. A gente precisa se inspirar muito nisso, porque às vezes assim, uma experiência pessoal com Deus se torna algo muito intimista, assim, algo muito nosso, não mobiliza a gente a causas para além da gente. E em Lutero isso é muito forte, assim. Ele é um pastor muito amoroso, mas acima de tudo muito corajoso. Ele tem convicções muito fortes que vai resultar assim, numa grande obra. Assim. A gente poderia citar, por exemplo, a obra escrita de Lutero. Lutero é muito pastor. O tom da teologia de Lutero, por exemplo, é muito diferente da de Calvino, por exemplo. Você percebe assim, toda essa presença é muito evidente da experiência com Deus, da oração, a experiência pastoral. Tanto é que ele não é um teólogo manualista de uma obra muito extensa, mas aquilo que ele escreveu é muito azeitado por essa experiência que você citou.
muito bonito mesmo. E se vocês me permitem, Matheus e Pastor Osian e os nossos queridos ouvintes, como a gente está no Outubro Rosa, eu sou mulher, eu quero também citar, que eu não posso deixar de citar, alguém que eu admiro muito, que é a Catarina Vambora, que foi a esposa de Lutero. Né? Então, ela teve um papel extremamente importante na história da Reforma Protestante. Ela foi uma freira, ela morou no convento, depois fugiu do convento e se casou com Lutero. E ela era o braço direito de Lutero. Para quem não conhece a história dela, vale a pena depois conferir. Ela era o braço direito de Lutero, ela administrava todos os bens, Lutero não entendia nada de administração, então ela administrava todos os bens. E ela comprou terras para que a produção agrícola fosse suficiente para alimentá-los. Ela criou um pensionato, eles criaram, né, um pensionato em que vários estudantes participavam, né, de conversas e de estudos teológicos, e ela que administrava tudo isso. E o que eu acho interessante é que, apesar dela ser administradora do dinheiro deles, dos bens deles, cuidar dos filhos, né, que eles tiveram 3 filhos e 3 filhas, ela ainda participava das discussões teológicas. Ela teve um papel importante nessa participação das discussões teológicas, inclusive ele permitia que ela participasse, e quando ele tinha que se ausentar, ela que levava as discussões com os alunos, né? Então, ela teve um papel muito bacana, ainda mais para a época, né? Então, eu queria só destacar depois, com calma, quem se interessar pela história dela, tem vários livros, né? Várias biografias dela, acho que vale a pena estudar a fundo. Que legal, Aline, que bom que você lembra dela, porque eu não tenho dúvida de que todo esse movimento que você tem posteriormente de mulheres que protagonizam assim, trabalhos muito inspirador no mundo pós-reforma, se deve à inspiração dela, porque até aquele momento havia, né, claro, o celibato era uma regra, né, para o líder religioso, para o líder católico. Lutero contesta isso, mas mais do que afirmar a sacralidade do casamento, Lutero é alguém que é muito sensível aos dons e ao chamado da esposa dele. Eu acho extraordinário isso. E eu acho que ela de fato, assim, é uma mulher de vanguarda para o seu tempo, vai ser assim uma figura de muita inspiração para muitas outras. Acho que vale a pena conversar mais sobre isso depois. Se vocês falarem sobre isso, eu quero ouvir. Gosto muito desse tema também. Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa extra, já que a gente está no mês do Outubro Rosa, só sobre a Catarina Vambora. E tem outras mulheres, né? Depois, sim, mais para frente na história do cristianismo, sim, como a mãe do John Wesley, né? Mas sim, não vamos entrar, né? Já é mais para frente na história, né? Isso aí. Puxa, pessoal, muito bom, e eu gostei demais dessa ideia. Vamos ter então um episódio bônus aí, se o pessoal comentar e votar. A gente vai ter esse episódio bônus que realmente eu não conhecia, né, essa história, então eu já estou bem curioso para conhecer mais, com certeza vamos levar essa ideia adiante. E agora então, pastor, a gente chegou, né, já construímos todo o caminho até a reforma, então eu queria saber, né, qual que é o grande aí estopim para o marco da reforma protestante e também quais são os princípios, né, qual é a mensagem que a reforma nos traz? O grande estopim é exatamente essa, assim, finalmente, essa incapacidade que a Igreja Católica tem de manter aquela estrutura e aquela hegemonia sob uma espécie de adormecimento, né? O espírito crítico da Renascença, o grito de liberdade, de independência das nações-estado, né, dos Estados-nações, vai literalmente ser o ponto que marca uma ruptura. Literalmente, essas nações se formando, né, elas vão dizer: nós não aceitamos mais a interferência do governo papal, nós não aceitamos mais a Igreja Católica nos cobrando impostos abusivos. Então, esse é o estupim, porque esses líderes políticos, eles vão não só proteger as vozes que se levantam, né, dos grandes intelectuais
para contestar isso, como Lutero e outros, né, o próprio Zwingli, o Calvino, mas eles vão também criar as condições para que esse movimento ganhasse abrigo na sua própria realidade. A gente poderia citar o exemplo da Inglaterra, que é muito emblemático isso, né? Um rei que acaba se tornando o protagonista do movimento de reforma e que representa o espírito da época, as autoridades, as grandes lideranças políticas, agora elas contestando essa hegemonia católica e elas utilizando agora assim, a força bélica, utilizando toda a influência política que elas tinham para contestar. Isso foi uma espécie de cinturão ali de proteção para os reformadores, que eram homens, eram líderes cristãos, intelectuais, mas homens sem nenhuma condição política, social de resistência. Deus não só criou essas condições prévias que nós falamos, mas também criou esse ambiente que, de alguma maneira, preservou em vida esses homens para que suas ideias caminhassem, alcançassem tantas pessoas, de modo que o século XVI, você não tem a ideia de uma reforma protestante como começando num lugar e irradiando para outros. A reforma protestante ela é literalmente um fogo que se acende concomitantemente em vários lugares, praticamente ao mesmo tempo. Porque era um sentimento, era um espírito que se liberta e grita, literalmente, somos livres, né? Independência. Assim, os princípios, a gente conhece os clássicos princípios, né, dos solas, né? E eu sempre falo que a reforma ela tem 6 grandes princípios, né? 6 grandes legados espirituais e teológicos para a gente. Não fica dentro das chamadas 5 solas, né, que é o sacerdócio individual, né, do crente, o sacerdócio do crente individual. Eu considero isso um grande princípio da reforma, que vai ser, talvez, representado, materializado com a maior força possível no pentecostalismo. Eu acredito que nenhum movimento levou tão longe esse princípio da reforma do sacerdócio individual como o pentecostalismo, como protagonista do leigo. Essa ideia de que cada crente, ele cheio do Espírito Santo, ele é enviado ao mundo para pregar. Deus pode falar na congregação através de qualquer pessoa. Essa consciência de uma liberdade, assim, movida pelo governo do Espírito Santo no pentecostalismo, é algo que representa muito bem essa ideia do sacerdócio individual. Porque eu vejo que as igrejas históricas do protestantismo, nenhuma delas conseguiram materializar isso tão bem como o pentecostalismo fará depois. E aí você tem as 5 solas, né? A sola fé, né? Somente a fé, sola fide, né? Somente a fé, e a ideia de que eu não preciso de obras, né? É apenas fé no sacrifício de Jesus, somente a Escritura, né? Sola Escritura, né? Uma palavra latina para falar que a Bíblia é a autoridade final e definitiva, e isso é muito sério, porque a igreja literalmente faz essa mediação, e a tradição faz essa mediação entre o povo e as Escrituras. Somente a graça, né? Somente a graça, eu não preciso comprar o perdão, né? Com a compra das indulgências, e somente a Deus toda glória, né? O só lhe deu glória. Então, eu acredito que o sacerdócio individual com as 5 solas são, assim, os grandes princípios, assim, os grandes legados teológicos da reforma protestante para toda a cristandade dos séculos posteriores. Perfeito, pastor. Muito bom, muito legal. A gente agora tem uma visão realmente muito completa, sabe? Aqui as principais mensagens estão trazidas pela reforma. E como eu comentei no último episódio, eu acho que a única coisa que é difícil nessa série da Reforma Protestante é acabar a nossa conversa, né? Mas infelizmente nosso tempo é corrido, a gente tem bastante assunto para conversar. A gente podia trazer outros nomes, né? Por exemplo, Calvino, outras pessoas que depois, até mesmo o Armínio, por exemplo. Mas, pastor, eu queria, aí, em nome, né, de todo o Belemitas, agradecer muito a sua presença. Eu aprendi demais, fui muito edificado. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando também. Então, agora eu queria pedir se o senhor pode aí deixar as suas palavras finais para a gente
Também se o senhor tem algum material, um livro, por exemplo, para nos indicar, para a gente aprofundar, né, no assunto e conhecer ainda mais. Obrigado, Wellington, Aline. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Acho uma iniciativa muito legal, assim, discutir esses temas. Eu quero agradecer o convite e fico à disposição de vocês para mais conversas. E eu peço que vocês continuem firmes com essa ideia de compartilhar coisas boas. A gente precisa fazer isso na grande rede. Eu tenho muita alegria de celebrar esse mês, né, que todos os cristãos, a Reforma, acho que deixou para a gente assim, um grande legado. É uma base que vai ser muito importante para o cristianismo posterior, especialmente o cristianismo não católico. O próprio pentecostalismo bebe muita coisa da fonte da Reforma protestante. De certa maneira, nós somos filhos dessa base, né, desse grande alicerce que a Reforma protestante estabelece. Então, acho que vale muito a pena conhecer nomes como de Armínio, você citou, que está ali no contexto imediato dos principais reformadores e que, assim, sua teologia, seu legado vai ser de grande importância para a nossa igreja, para o pentecostalismo assembleiano. Há muitas obras de história que podem nos ajudar a entender mais. Eu gosto muito do Justo Gonzalez. Ele é um historiador que é bem didático e ele tem uma forma de escrita bem sistematizada, ajuda muito a gente entender esses momentos, porque ele divide isso em épocas, em temas. Ele tem diversas maneiras de sistematizar essa história e eu acho que vale muito a pena. E tem um outro autor chamado Alistair McGrath. Ele tem um livro Teologia Histórica, Sistemática e Filosófica. A parte histórica desse livro ele discute com muita propriedade a história das ideias, né, que permearam esse tempo, né, que percorreram esses anos pré-reforma e que desencadearam todo esse movimento de rompimento, de ruptura com a reforma. Eu indicaria principalmente esses dois autores, assim, posso indicar mais coisas posteriormente, em outros momentos com vocês, até mesmo particularmente uma bibliografia de história do protestantismo que vai ajudar a enriquecer aí o conhecimento desse tema tão importante, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes aí com o Belemitas, que é muito legal. Eu quero acompanhar o trabalho de vocês, tá bom? Amém. Obrigada, pastor. Foi um prazer recebê-lo aqui. Aprendemos muito, foi muito edificante e eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo para continuarem acompanhando a nossa série sobre reformas, agora no mês de outubro. Então a gente viu no primeiro episódio o contexto e razões da necessidade da reforma. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre os pré-reformadores e a reforma protestante e na semana que vem nós vamos falar sobre o impacto da reforma na igreja e no mundo até a atualidade. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Não deixem de acompanhar. Obrigada também, Matheus. Muito obrigada, foi muito bom. Valeu, gente. Muito bom. Obrigado, Aline. Mais uma vez também, muito obrigado, pastor Ozean. E só lembrando, pessoal, então, fazendo os últimos comerciais, os últimos avisos aqui, sigam o Belemitas nas redes sociais, @Grupo Belemitas. Sim, você não perde nada do que a gente está lançando. E também a Rádio RBC em @Rede Rádio RBC ou rbcbelém.com.br. E lembrando, né, que essa série está sendo aí realizada em parceria com a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Você pode conhecer mais acessando o site da FAESP, faesp.org. Então a gente se encontra aqui na semana que vem para a continuação da nossa série sobre Reforma Protestante. Muito obrigado a todos, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Deus abençoe. Belemitas Podcast. Belemitas Podcast. Um espaço para conhecer Deus.